Nós louvamos a Deus por estarmos aqui novamente na casa do Senhor, nesse domingo, onde muitos estão com medo. Tem se falado de uma pandemia do medo, né? Mas nós temos o nosso Senhor que cuida de nós e que nos protege. Nós vamos iniciar com uma oração e vamos continuar estudando sobre as paredes de proteção que nós construímos nas nossas vidas e infelizmente nos separa de outras pessoas. Vamos orar. Pai querido, nós rogamos a sua graça agora sobre cada um de nós que estamos aqui. E é na fé que nós temos no Senhor, daquilo que o Senhor nos diz, que o Senhor é aquele que nos protege, é aquele que nos guarda, Pai. E nós estamos aqui para cultuar o Senhor, para render glórias ao seu santo nome. E esse talvez seja o momento que mais a igreja, Senhor Deus, tem que orar e te buscar. Não só devido a este vírus, mas devido ao medo que se instala no coração de muitos. E nós queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos guarde de todos os males, assim como o seu povo espalhado no mundo inteiro. Que este momento seja um momento de se voltar mais para Ti e não de se distanciar. Do mundo compreender, Senhor, que nós temos um Deus que tudo pode e que pode nos guardar e dar a bênção da cura. Esteja, Senhor Deus, com cada um que tem passado por momentos difíceis, Pai. E agora nos abençoe com a sua palavra. Fale aos nossos corações e aos corações daqueles que também vão nos ouvir pela internet. Que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje nós vamos estudar mais uma parede, que é uma parede que nós usamos, que é a parede do ressentimento, que está ligado com a mágoa. Ressentimento. O que é ressentimento? O dicionário diz assim, é o ato ou efeito de ressentir-se. Aí você não entendeu nada, né? Ressentimento é o ato ou efeito de ressentir-se. Mas também diz que é mágoa que se guarda de uma ofensa, de um mal que você recebeu em algum momento na sua vida. Um rancor guardado. Uma mágoa que vem anos e anos na sua vida. Por isso a palavra ressentimento significa sentir novamente. Ou seja, um fato que aconteceu com você lá no passado, na história da sua vida, seja com pai, seja com mãe, seja com tio, com tia, seja com qualquer pessoa. E essa mágoa permanece no seu coração. Às vezes até, vamos dizer, inconsciente, diante de algum estímulo semelhante que você recebeu, você se sente magoado. Aquele sentimento, então, ele é revivido na sua vida. Tem gente que é apavorado pelas mágoas guardadas no seu coração. Tem gente que parece que abre um baú na sua vida e vai só colocando as mágoas ali dentro. E depois fica puxando esse baú na sua existência e colocando ele como, às vezes, um fardo sobre os seus ombros. Os ressentimentos destroem o nosso presente, destroem a nossa personalidade, destroem o nosso futuro. Por isso a gente vai tratar desse assunto, porque o ressentimento vai separar de você de pessoas que talvez até já se foram, até já morreram, mas está lá o ressentimento dessa pessoa. É interessante, mesmo as pessoas que um dia te magoaram, morreram, o ressentimento não morre, se você mantém dentro do seu coração. Então nós vamos tratar um pouquinho sobre ressentimento. E nós vamos ouvir agora o pastor Hernando Dias, que tem um momento que ele transmite algumas coisas e ele tem uma palavra maravilhosa. E ele vai falar exatamente sobre uma pessoa que guardou ressentimento do seu pai, o pai abusador. E esse ressentimento, então, permaneceu mesmo depois da morte do pai. Vamos ouvir. Luiz, apaga as luzes daqui, por gentileza. Eu estava pregando numa grande conferência no Brasil, quando uma mulher muito aflita, desesperada até, aproximou-se de mim e me disse: pastor,
Eu fui abusada pelo meu pai desde os 6 anos de idade. Meu pai abusou de mim sexualmente por 15 anos. Minha alma ficou ferida, doente, enferma. E então ela me disse o seguinte, que seu pai a oprimia e a ameaçava ainda, dizendo o seguinte, se você contar para sua mãe, eu mato a sua mãe. As lágrimas correndo no seu rosto, ela me perguntou, pastor, o senhor sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida? Eu disse, não, eu não sei. Ela me respondeu, no dia que eu enterrei o meu pai. Mas ainda ela me afirmou, meu pai morreu, mas a mágoa não morreu no meu coração. Eu enterrei o meu pai, mas a mágoa como fantasma me assusta ainda hoje. A mágoa é um veneno. Guardar mágoa no coração é tornar-se prisioneiro, é viver numa masmorra emocional, é viver prisioneiro de algemas invisíveis. Guardar mágoa no coração é como você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. A mágoa é uma espécie de autofagia, de autodestruição. A única maneira de você se ver livre da mágoa é você espremer este pus da sua alma, é você apagar essas memórias amargas, é você exercitar um genuíno e verdadeiro perdão. Só assim você ficará livre e deixará as pessoas livres. Só assim você viverá uma vida feliz, livre dessas amarras, desse cipoal emocional que oprime o seu coração. Você não precisa ser prisioneiro da mágoa. Você pode viver uma vida abundante em Cristo Jesus, sendo livre para amar até mesmo as pessoas que machucaram você. Ok. Então, a mágoa é um veneno que você acha que está dando para quem te magoou e está tomando para si mesmo. E está escrito, o ressentimento brota em nosso coração quando nos recusamos a perdoar a quem nos magoa. Então, a mágoa é fruto disto. De fato, alguém te ofendeu, de fato, alguém te machucou. E veja o caso desta pessoa que durante anos e anos o pai abusava dela. O dia mais feliz da vida dela foi o dia o quê? Que ela sepultou o pai. Como que talvez pensando, poxa, agora ele tem a justiça. Está morto aquele que me magoou. Mas não estava morto o quê? A mágoa dentro do coração dela permanecia. Ou seja, o defunto, na realidade, permanecia dentro dela. E veja o que os nossos sentimentos negativos são capazes de fazer conosco quando nós os guardamos. Eles vão apodrecer dentro de nós. Vão produzir maus cheiros na nossa vida. Então, a mágoa não é o caminho da nossa vida. E a gente precisa, como ele disse, precisamos aprender a perdoar verdadeiramente, a ficar livre da mágoa. O lugar ao ressentimento bloqueia o perdão. Enquanto você estiver ressentido, você vai bloquear na sua vida uma das maiores bênçãos que Deus nos deu, que é o perdão. E, infelizmente, muitas pessoas não sabem, vamos dizer, a grandeza do perdão, os efeitos positivos que o perdão é capaz de fazer na nossa vida. Deus nos deu algo maravilhoso dos céus para entrar dentro do nosso coração e expulsar os ressentimentos, que é o perdão. O perdão é a maior bênção que nós podemos ter na nossa vida diante de ressentimentos.
Então, muitas pessoas, com efeito, se todo mundo aqui fosse contar o que já recebeu na vida, você diria, eu tenho muitos ressentimentos guardados dentro do meu coração. Mas esses ressentimentos eu pergunto para você, tem sido, vamos usar uma palavra, tem sido bênção na sua vida guardar ressentimento? É bênção na sua vida você guardar mágoas das pessoas? Como ele colocou, na realidade quem está tomando veneno é você. Achando que até mesmo o seu desejo, eu quero que aquela pessoa morra. Tem gente que fala assim, eu quero que o meu pai vá para o inferno, eu quero que fulano aconteça isso. Tem muita gente que ora até para que o mal aconteça com Beltrano. Mas mesmo que o mal aconteça com Beltrano, você não é capaz de ficar livre do ressentimento. Você não é capaz. Por isso que o ressentimento existindo na nossa vida, ele bloqueia essa bênção de Deus. E muitas lutas nós temos nessa existência. E uma das maiores lutas que você pode ter para ficar livre do ressentimento é restabelecer ou estabelecer na sua vida o perdão. Perdoa. Pastor, o senhor não sabe o que eu passei. O senhor não sabe o que foi meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa. O senhor não sabe aquilo que eu recebi deles. De fato, eu não sei, só você que sabe. Só você sabe a dor que você sentiu. Mas você pode saber também a bênção que o perdão pode trazer na sua vida. E você depois falar, poxa, qual que foi maior na minha vida? Foi o perdão ou foi o ressentimento? E aí você pode dizer, quando eu perdoei, eu fiquei livre daquele sentimento que tanto me torturava, tanto me prejudicava. O ministério do Senhor Jesus, eu tenho frisado isto, é exatamente para nos libertar de coisas tão ruins como o ressentimento que provoca a mágoa. João 8:32, Jesus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, somente a verdade de Deus é capaz de nos libertar. Você pode, por exemplo, saber algumas verdades sobre quem que te ofendeu. Tem pessoas, por exemplo, que passam por um momento de traição e chega para outra pessoa, eu quero saber os detalhes. Mas eu fiz isso de errado. Não, mas eu quero saber com quem, como, quando. Como se o conhecimento desta verdade mais profunda pudesse trazer alívio. E não traz. Não traz alívio. A única verdade que traz verdadeiro alívio é a verdade de Deus. E a verdade de Deus, ela é colocada que Deus é aquele que fará a justiça. E muitas pessoas querem que Deus faça justiça logo. E Deus tem sua maneira de fazer e como fazer. Quando a gente lê Hebreus capítulo 13, versículo 2, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Isso é Deus. Deixa Deus. Mas a gente fala, enquanto Deus não fizer, eu não tiro essa mágoa do meu coração. Deixa Deus. Porque Deus trabalha com as pessoas até para arrependimento de quem errou. E às vezes a gente nem aceita o arrependimento. A pessoa pode chegar para nós e falar, me perdoa. A pessoa, ok. Mas às vezes permanece com ressentimento dentro do coração. E o sentido aqui também, conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade se refere a Cristo Jesus. E a palavra do Senhor diz, que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando eu conheço o Senhor Jesus Cristo, que é a verdade absoluta, Ele vai me levar para o Calvário. Quem conhece Jesus passa pelo Calvário. Passa que o fardo mais pesado, que talvez você está carregando, Ele já carregou. Ele está te dizendo, eu já carreguei, por que você quer continuar carregar esse fardo?
Esse fardo não é mais seu, é meu. Mas ele só sai de nós, queridos, quando nós chegamos diante da cruz. Quando nós pedimos perdão, quando nós entendemos aquilo que Jesus disse, e eu já falei sobre isso, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso próximo. Ou seja, a cruz, quando nós vamos para a cruz, a gente aprende. O seu amigo, seu parente, seu esposo, sua esposa, às vezes vai errar com você várias vezes. Mas enquanto você não aprende a bênção do perdão na cruz do Calvário, você não fica livre dos ressentimentos. E é isso que a palavra do Senhor quer nos mostrar. Quando Jesus disse isso, as pessoas, os fariseus, os saduceus que estavam ouvindo, responderam a Jesus: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como diz tu sereis livres? Eles não entendiam. Eles achavam que eles eram livres, mas eles eram presos. Presos ao pecado. Jesus, no versículo 34, diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo. Veja, por que Jesus às vezes fala em verdade, em verdade? É como se ele está enfatizando a verdade. É como ele estivesse dizendo: ó, existe uma verdade absoluta. Aí ele diz: todo o que comete pecado é escravo do pecado. É interessante. Quando alguém erra conosco, ele errou conosco. Mas quando nós guardamos ressentimento, nós erramos. Sabe com quem? Conosco mesmo. Conosco mesmo. Por quê? Porque você vai estar se maltratando com ressentimento. Você vai estar, vamos dizer, prejudicando a sua saúde física e a sua saúde mental e a espiritual também. Por que espiritual? Porque você não vai se aproximar muito de Deus. É uma parede que é colocada. Poxa, Deus, por que o Senhor deixou que fulano fizesse isso comigo? Então a gente vai o quê? Armando barreiras, armando paredes que nos separam até mesmo de nós mesmos, da nossa dignidade como seres humanos. Vale a pena a gente guardar mágoas e ressentimentos? Quem é o maior prejudicado? É quem nos ofendeu? Ou não é nós mesmos? Quando nós guardamos ressentimento, eu digo que nós nos separamos de nós. Às vezes nós não confiamos mais em nós, nós começamos a ter medo de nos aproximar das pessoas. Então, o ressentimento é uma forma de nós isolarmos de nós mesmos, além de nos isolarmos dos outros e além de nos isolarmos do próprio Deus. Então, veja que como é o veneno, mas a gente não para pensar isso. É a mágoa que vai nos alimentar e não nos deixa ter a razão da graça de Deus sobre as nossas vidas. Muitas pessoas passam anos e anos com mágoa, e anos sofrendo, anos e anos, às vezes até entrando em estado de estresse emocional, de depressão e de N outras coisas. Às vezes tendo uma úlcera gástrica, às vezes tendo uma enxaqueca que não sai. Por quê? Uma mágoa guardada dentro do seu coração. Pensa o seguinte, a mágoa guardada dentro do coração é como se fosse uma bomba que está lá guardada. E essa bomba é ativada diante de qualquer coisa que você veja semelhante ao que você passou. Aí ela vem, pof, explode dentro de você. E aí vai explodir o quê? Você fica nervoso, fica chateado. E N outros sentimentos começam a desenvolver na sua vida e que talvez você nunca teve esses sentimentos. Ou às vezes passa a ser uma pessoa nervosa, brava, briga com todo mundo. Por causa de quê? Mágoa guardada dentro do coração. Bom, Hebreus 12, 15. Olha o que esse texto de Hebreus 12, 15 nos fala. Diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Aí ele vai dizer o que é
que aonde nós estamos sendo faltosos e o que é que está nos separando da graça de Deus. Aí ele diz, nem haja alguma a raiz de amargura. Ah, raiz de amargura. Raiz de amargura dentro do coração. Você pode até justificar, mas eu sou amargo porque fulano fez isso comigo. Mas uma raiz de amargura dentro de nós, ela vai se desenvolver. E olha o que o texto diz aí. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Quando você tem uma mágoa de alguém, você acaba falando para os outros. Vamos supor se você tem uma mágoa de alguém dentro da igreja. Você tem uma raiz de amargura dentro de você. Só que essa raiz de amargura, ela vai, como diz aqui, brotar. Se você não cuidar, ela vai brotar. E quando ela brota, diz aqui, primeiramente vai perturbar quem? Você mesmo. A mim mesmo. E em segundo lugar, o que acontece? Eu contamino os outros. Se você não perdoa, você vai começar a contaminar os outros. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão na igreja, mas têm raiz de amarguras. E aí começa exatamente a disseminar na igreja que alguém fique também chateado com Beltrano. Ah, o fulano fez isso, fulano fez aquilo. Isso é raiz de amargura, que não foi decepada, que não foi tirada de dentro do coração. Existem determinados tipos de plantas que às vezes se corta só o caule, mas ela vai brotar novamente, porque as raízes estão no solo ainda. Então, o ressentimento é algo tão sério, que nós devemos olhar mais para isso. Nós devemos olhar para a nossa vida. Quando você tira isso da sua vida, você está abençoando a você. É interessante. A gente às vezes fala assim, abençoa o seu irmão. Muitas pessoas não conseguem abençoar o seu irmão. Sabe por quê? Porque não conseguem abençoar a si mesmo. São pessoas negativas. São pessoas que só vê as coisas que não são boas. Por quê? Porque algo, vamos dizer assim, tem uma pedra em cima dos sentimentos bons dentro dela. Cada um de nós temos sentimentos puros, temos sentimentos bons, temos palavras boas, temos N coisas maravilhosas. Mas o ressentimento é como se fosse uma pedra que tampa, vamos dizer, essa fonte de coisas boas na nossa vida. Veja como é ruim para nós mesmos. A gente não consegue ver coisas mais boas, nem nos outros. E se foi um homem que fez algo com você, você não consegue mais ter visão para nenhum outro homem. Tem pessoas que ficaram decepcionadas na vida que nem querem mais casar, porque um homem, ou seja lá, alguém magoou. Então, quem é prejudicado? Por mais que a gente queira prejudicar o outro, a gente prejudica quem? A nós mesmos. Nós não vemos mais beleza em nada. Eu fico pensando até com respeito à questão desse vírus. Tem gente que está tão assim, por isso que eu falo pandemia do medo, que agora tem medo de tudo. Se Deus não nos guardar, irmãos. Você pode estar só com dois, lá dentro do mercado. Você foi para comprar pão e você vai ficar contaminado ali. E aí? E você pode estar no meio de 100 pessoas ou mais e não ficará contaminado. Mas o que mais nos atrapalha é essa pandemia de medo dentro das nossas vidas. Hoje a igreja está bem vazia. Talvez algum... Não vou. Estou falando que a gente tem que se arriscar. Mas eu estou falando, uma raiz que está dentro de nós, que não só aproveita um evento deste, para então revelar medos dentro da nossa vida. É isso que eu estou dizendo. Coisas guardadas dentro do nosso coração, que está sendo maléfica para nós. Que só vê o lado negativo de tudo, irmãos, de tudo. E isso é o quê? Ressentimentos, mágoas guardadas dentro do seu coração.
Por isso que a Bíblia diz, atentando diligentemente, atente para o seu coração. Como é que está o seu coração? Mas eu não quero saber aquilo do passado. Enquanto você não voltar no passado e resolver, não tem jeito. A raiz já está lá. Às vezes você está tirando só a copa da árvore, mas a raiz de amargura ainda está lá. Você está amargurado com fulano e tá, e pronto, acabou. Fulano pode se transformar num anjo de luz que para você continua sendo a mesma pessoa. O problema é esses sentimentos dentro de nós. Arranque, puxe, como ele diz aqui, ninguém seja faltoso. E ele está falando da falta exatamente daquilo que nós permitimos crescer dentro de nós, que é a raiz de amargura. Arranque essa raiz. Vai para a cruz. Ah, pastor, é difícil. Vai passar um tempo com Jesus na cruz do Calvário. A gente só ouve falar de Jesus, mas a gente não passa. Chega de manhã, na sua casa, onde você estiver, eu quero ficar junto à cruz de Cristo. Imagine na sua mente, Senhor, eu estou aqui diante da sua cruz. Olha da cruz como se tivesse a visão de Cristo. Olha de lá, como é que Jesus te vê. O que Jesus passou por você? Deus quer que você perdoa. A obra da cruz é perdão puro. É perdão puro. Se nós pudéssemos examinar o sangue de Jesus aí no laboratório espiritual, a gente só ia ver que lá só tem células de perdão. Só isto. Lá não tem vírus, tem células de perdão, carregados de perdão, capaz de tirar os nossos maiores erros. Até mesmo de Hitler, se tivesse pedido perdão a Deus. Esse é o poder do sangue. Passa um tempo com Jesus. Conversa com Jesus. Leia especialmente sobre tudo isso que aconteceu com Jesus. E aí você vai realmente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai te libertar dessa mágoa. Vai te libertar daquilo que fizeram com você. Entenderam, irmãos? Vocês têm mágoas? Não precisam me dizer. Resolva isso. Eu tenho mágoa com fulano. Resolva isso. Se fulano nunca pedir perdão para você, você vai carregar esse mau cheiro dentro de você, que atrapalha a sua vida, que faz você tomar decisões erradas, que faz você ter ódio das pessoas. Você está tomando veneno para si mesmo. Então, cuide disso na sua vida. Lave o seu coração. Ok? Então, a primeira coisa que nós vimos hoje foi sobre ressentimento e mágoa. Agora nós vamos ver uma outra parede também que nós podemos permitir surgir na nossa vida, que é espírito de crítica. Queridos, existem dois tipos de crítica, né? E a gente sabe muito bem que são críticas construtivas. E essas críticas construtivas, ela serve exatamente para abençoar a vida dos outros, ajudar os outros. E existe o que? As críticas destrutivas. Muitas vezes a pessoa fala, não, minha crítica é construtiva, e na realidade ela é destrutiva. São mecanismos que a gente usa para não dizer que a gente está errado. Não, eu só fiz só uma crítica construtiva. Mas às vezes a pessoa não percebe o quanto de destruição ela trouxe na vida dos outros. E é fácil distinguir crítica construtiva e destrutiva. E quando nós usamos as críticas destrutivas como construtivas, ela não traz benefício aos outros. Nós vamos ouvir novamente, o pastor agora está mais claro, talvez na internet não dê para ver, mas dá para ouvir. Então nós vamos ouvir e eu vou parar as falas dele e vamos comentar as falas do pastor Hernandes sobre a crítica, tá certo? Vamos lá. A crítica dói. Põe mais alto. A crítica machuca. A crítica fere. Há muitas pessoas que foram esmagadas debaixo do rolo compressor das críticas desumanas, injustas. E estas pessoas nunca conseguiram alçar voos. Olha o que ele disse aqui. Que as pessoas usam a crítica como se fosse um rolo compressor.
E o resultado daquele que recebeu crítica qualquer, ele não consegue o quê? Que ele disse? Alçar voo na vida. Tem gente que suporta uma crítica destrutiva. Depende de cada um. Tem gente que não suporta. E especialmente quando essas críticas são de pessoas muito achegadas a nós. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, como o pai foi crítico. Como o pai foi crítico. Como o pai dizia, e eu falei isso na semana passada, coisas duras a respeito dela. Dizendo que ela não ia prestar, dizendo a uma menina de 6, 7 anos que ela ia ser uma prostituta. Né? Isso são críticas duríssimas. E que às vezes as pessoas não vão conseguir nem casar. Porque receberam críticas tão fortes. Você não presta, você não vale nada. E às vezes chamar filhos de burro, seu incapaz, seu imbecil. Tem pessoas que não conseguem. Eu já contei a história aqui de uma moça que fui tratá-la e ela simplesmente não conseguia estudar. O que ela conseguia era com efeito de droga, que ela se soltava, parece que anestesiava um pouco o sofrimento dela e ela se soltava. Então, como ele está falando, as críticas podem ser um rolo compressor que é usado para destruir a vida dos outros. E às vezes a gente fala, não, foi só uma criticazinha. E essa pessoa às vezes vai perder o ânimo para alguma coisa. E isso é perigoso dentro da igreja. Muitas pessoas na igreja às vezes querem trabalhar e não trabalham mais. Porque um dia foram criticados. E maldosamente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Olha o que ele continua dizendo. Porque foram vitimadas pela crítica implacável, seja do pai, seja da mãe, seja do marido, seja da mulher, seja do patrão, sejam dos amigos, sejam dos inimigos. As críticas podem ser feitas com a motivação boa, para encorajar, para aperfeiçoar, para estimular as pessoas a alcançarem vitórias mais esplêndidas e repararem brechas na vida. Veja, ele fala o lado aqui positivo de uma crítica. No sentido que, por exemplo, o seu filho não alcançou uma nota muito boa. Alguns pais podem falar assim, ixi, olha como você é burro, você tem que lutar mais. Mas aqueles que vão falar, filho, bom, você alcançou X, né? Mas eu me disponho a te ajudar a você alcançar mais X, quem sabe ter 7, ter 8. Então, esta é um tipo de crítica construtiva. A crítica construtiva, ela, vamos dizer, ajuda o outro e não destrói o outro. E a crítica construtiva, você se coloca ao lado do outro para ajudá-lo. Você pode falar assim, meu filho, você consegue algo melhor. O que você precisa para conseguir algo melhor? Né? E na igreja poxa, não deu para ficar tão bom, mas eu vou ajudar fulano. E isso é um tipo de crítica construtiva. O fulano vai perceber que algo não foi feito tão bem, mas ele tem apoio de alguém para melhorar. Isso é bom. Vamos ouvir mais. Entretanto, noutras vezes, uma crítica pode ser uma seta venenosa que vai desestimular, que vai roubar as energias, que vai tentar tirar a pessoa do foco e vai trazer grandes transtornos. A crítica dói muito, mas a crítica dói mais. Primeiro, quando ela vem daquelas pessoas que deveriam estar do nosso lado e estão contra nós. Olha o que ele está falando. E eu penso em termos de igreja, vocês podem pensar em termos de outras coisas. A crítica vai doer mais quando alguém que deveria estar do nosso lado, vamos dizer, todas as mulheres da SAF deveriam ajudar e apoiar umas às outras. Todos dentro da adolescência deveriam ajudar e apoiar uns aos outros. Por quê? Porque são pessoas que estão trabalhando na mesma
obra com a mesma visão. Então, a crítica destrutiva é aquele indivíduo que tenta rebaixar as pessoas que estão fazendo alguma coisa. Talvez não esteja fazendo, vamos dizer, com a perfeição que você faz, mas está tentando fazer. E quando nós só criticamos, a pessoa pode desanimar. Pode desanimar. Ontem, eu estou fazendo um trabalho com pastores, e ontem nós tivemos um encontro de pastores dentro do presbitério com apoio pastoral. E eu sou o secretário. Então, nós tivemos com alguns pastores mais de Braslândia, Padre Bernardo, né, de Águas Lindas e regiões. Sabe o que eu observo, irmãos? Muitos estão desanimados. Exatamente devido a quê? Críticas. Esposas de pastores que nem querem mais vir à igreja. Críticas maldosas. Então, nós temos que entender que nós somos um corpo de Cristo, cujo objetivo é a glorificação do nome de Cristo, pessoalmente um com o outro, na sociedade, em qualquer lugar. Nós não podemos usar as setas venenosas para atingir o coração das pessoas. Muitos irmãos deveriam estar à frente, como é difícil, irmãos. Como é difícil, às vezes, em época de eleição, a gente tentar falar, irmão, vamos concorrer. Alguns não querem. E nós precisamos ajudar as pessoas. Vamos ouvir mais. Na verdade, um crítico é aquele que não tem coragem de enfrentar a sua própria vida e transfere para o outro os seus fracassos e tenta condenar no outro aquilo que ele não tem coragem de enfrentar em si mesmo. Olha o que ele disse. O que ele disse aqui? O que acontece com o crítico? Isso, fala aqui. O que o crítico faz? Ficou verde? Isso. Ele projeta naquela pessoa aquilo que o irmão a pessoa está fazendo ali. Ele queria fazer aquilo, mas não faz. Aí ele critica. Mas por quê? Por uma coisa que ele gostaria de estar fazendo, mas que não tem coragem, não tem iniciativa de fazer. E outra coisa que o senhor falou do trecho anterior, pastor, sobre a crítica, é uma coisa interessante que a gente pode observar. A crítica, quando ela é uma coisa positiva, quando é uma pessoa que quer o seu bem, ele critica. Mas ele vai estar ali do teu lado ali para te apoiar. Ele vai falar assim, meu irmão, no caso, né, meu irmão, você errou, ou você está falhando aqui, pecando nesse sentido, mas eu estou aqui para te apoiar no que você precisar. Já a crítica destrutiva, não. A pessoa lança aquela seta ali, coloca aquele mal ali, né, aquele desestímulo em cima da pessoa e larga. E faz como o senhor falou aí. Chega no outro irmão, aquele irmão, não sei o quê, está assim, está assado, não sei o quê, está fazendo errado. Mas não estende a mão ou não procura ajudar. Uma diferença muito grande. Você pode observar isso daí. Quando é uma crítica construtiva, a pessoa está te alertando, mas ela está ali do seu lado para te ajudar. Isso. Né? Então, o espírito de crítica, na realidade, ele está revelando a pessoa. Então, por isso que quando nós formos criticar, primeiro nós temos que olhar para nós. Pessoas, às vezes, que foram frustradas, que não conseguiram. Aí o outro está fazendo, quem sabe, um pouco melhor, a pessoa vai e critica. Mas está revelando o quê? As frustrações da própria pessoa. Por isso que espírito de crítica são pessoas que, às vezes, não conseguiram as coisas na vida. Foram pessoas que não foram para frente. Olha o que ele diz mais. A crítica é a arma dos covardes. A crítica é a arma dos derrotados. A crítica é a arma daqueles que não têm coragem para enfrentar os desafios da vida e atacam aqueles que se dispõem a enfrentar estas circunstâncias adversas da vida. A crítica é a arma de quem? Dos covardes.
dos derrotados. E isso é sério. Se alguém é muito crítico, você está separando você de você mesmo. Porque você não consegue enfrentar algumas coisas na sua vida. E aí são pessoas frustradas. São pessoas, às vezes, que atingem simplesmente por atingir. Porque elas não aguentam estar consigo mesmas. Elas fracassaram em algum momento da sua existência. E aí, como elas não aguentam aquilo que sucedeu com elas, elas usam a arma, e como ele diz, a arma dos covardes, para atingir as pessoas. Vamos ouvir mais. Às vezes, você tem enfrentado críticas daquelas pessoas que estavam junto de você, que caminhavam com você, que eram seus aliados, que eram pessoas que sonhavam com você, trabalhavam com você, estavam junto de você nos grandes projetos da sua vida, mas que de repente se colocaram na contramão e começaram a lutar contra você, para ferir você, para desencorajar você. Mas um crítico... Veja, é interessante, ele fala que o crítico, às vezes, ele convive com você. Ele está junto com você. Só que pode acontecer uma coisa, ele vai contaminar o seu coração. Pessoas frustradas na vida, né, ele pode estar junto de você e de repente contamina você. Coisas que você não via, você passa a ver, e às vezes até coisas imaginárias. Você pode notar que os críticos não permanecem muito tempo na igreja, porque eles vão ouvir a verdade. E aí eles vão sentir-se incomodados. Eu vou sair desta igreja. Já ouviu isso? Vou sair desta igreja lá, eu não gosto da mensagem, ele critica tudo. Se vem um pastor, fala, não, esse pastor foi prolixo demais, fala demais. Se vem outro, não gostei. O pastor, foi sermão de carapuça. Então, ele sempre acha alguma coisa para criticar. E às vezes você que não é um crítico poderá ficar contaminado. E isso só revela o quê? Que essa pessoa não convive bem consigo mesma. O problema, às vezes, não é com o marido da pessoa, não é com a esposa, não é com os filhos, é com ela. Ela não aguenta a convivência com ela mesma diante das suas falhas, diante dos seus erros. E ela ataca. Aí, de repente, você comprou a visão desta pessoa. Então, cuidado. Depois a gente vai ver que ele vai terminar falando algumas coisas aqui interessantes. Não se interessa em saber se você é ou não uma pessoa digna, respeitável, verdadeira, sincera. Na verdade, o crítico é aquele que transfere o seu mundo destruído e coloca essa situação em você para atacar você, quando na verdade ele tinha que enfrentar ele mesmo. Ele deveria enfrentar a si mesmo. Ele não consegue enfrentar a si mesmo. Ele tem mágoas e dores profundas, ressentimentos dentro do coração. Mas é um estilo de vida que ele pensa que é o melhor. Se ele não está bem, eu arruino a vida de todo mundo. E isso é uma praga. E quando entra na igreja, irmãos, destrói relacionamentos. Destrói. Sim, filha, passa o microfone aí para a Irlene. Essa questão da pessoa crítica, né? No mundo corporativo, nas empresas e tudo, pessoas assim, ela envenena toda a equipe, né? A maçã podre no cesto. Ela critica tanto, acha tanto defeito em situações, que acaba fazendo que com todos os colaboradores, toda a empresa passa a ver as coisas negativamente. Ela se destrói, né? Aliás, se destrói e destrói toda a equipe, toda a harmonia. É uma pessoa que desfere a falta de as expectativas delas não atendidas na necessidade do outro. Ela faz com que o outro tenha a mesma necessidade dela. Isso. A Helena é psicóloga, né, de empresas. Então, é exatamente isso. Nas empresas são assim. Se chega uma pessoa, você está vivendo bem, o seu salário está está bem, está dando para você viver. Aí ela começa a falar perto de você, ixi, essa empresa paga mal, né? Tem empresa que paga melhor. Mas ela está ali. Aí vai contaminando o outro. Vai levantando sentimentos de insatisfação dentro da empresa.
Aí, de repente, ninguém quer trabalhar mais, estão desanimados. Ou seja, ele vai contaminando as outras pessoas com as suas críticas. Existem setores na sociedade que tentam exatamente fazer isso. Que você seja uma eterna pessoa que não se adapta ao mundo que está. Então, sempre critica isso, critica fulano, critica beltrano. Política é cheia disto, critica tudo. Mas às vezes as pessoas não veem as características boas. Irmãos, quem de nós não temos falha? Todos nós temos falha. Mas todos nós temos características boas. Tem características maravilhosas. Todos nós temos coisas boas. E se nós nos centralizarmos só nas coisas ruins do irmão ou do beltrano, a gente nunca vai viver em paz. Primeiro conosco mesmo, porque nós estamos pecando. O espírito de crítica, ele é demoníaco. E quando ele instala na vida das pessoas, ele destrói a vida das pessoas e a vida dos outros. Vamos ouvir mais. Assim, a crítica dói muito, porque a pessoa inverte a situação, ela acusa o outro, quando na verdade ela devia enfrentar a si mesma, porque ela quer condenar no outro aquilo que ela não tem coragem de enfrentar nela mesma. A crítica dói, quando a crítica é constante, quando ela é sem intermitência, sem pausa, sem trégua. Um crítico é alguém que tenta se elevar, se sentir melhor, crescer, rebaixando os outros. Preste atenção, sempre que você estiver criticando alguém, de certa forma você está querendo se promover. Você está querendo dizer que você é melhor do que aquela pessoa que você está criticando. Sempre que você joga setas em alguém, é porque você já está envenenado e você quer envenenar outras pessoas. Há pessoas que parece que o ministério delas, na igreja, no trabalho, na família, é o ministério da crítica. Pessoas que sempre estão encontrando alguma coisa em alguém para tecer uma crítica, mas são incapazes de fazer um elogio, são incapazes de abençoar, são incapazes de encorajar, são incapazes de fortalecer os braços daqueles que estão caídos e machucados. Nós devemos ser encorajadores e não atiradores de flechas. Nós devemos ser abençoadores e não críticos mordazes. Nós devemos ser transmissores de boas notícias, de boas novas, de fortalecimento da alma humana. A nossa língua precisa ser medicina e não veneno. Precisa ser canal de vida e não de morte. Ele julga a intenção do seu coração, ele julga a sua... Ok. Só essa parte aí que ele coloca, quem devemos ser canais de bênção. Se você está sendo um crítico, muda a sua postura. Muda. Quem pode ser o melhor crítico é Deus. Ele conhece todas as coisas, só que mesmo as críticas de Deus são positivas. Não seja juiz de pessoas nenhuma. Isso não compete a nós. A Deus compete todo o julgamento, nós não. Nós temos que ser instrumentos de bênção, de abençoar. Abençoa seu irmão. Ore por ele. Ore por ele. Ore por ele. Ore por ele. Ore, abençoa. Viu ele? Ore, eu vou orar pelo irmão. Ore por você, se você não consegue conviver. Ore por você. Não seja um porco espinho que espinha as pessoas. Olhe, analisa você mesmo. Deus, eu estou sendo muito crítico. Deus, eu só vejo as coisas negativas. Faça um balanço da sua vida. Coloca com o irmão, quantas vezes você já criticou o irmão e quantas vezes você já elogiou? Coloque isso. Eu tenho sido bênção na vida dos irmãos. Irmãos, a gente tem visto pessoas saírem da igreja por causa de críticas. E tem gente que não está nem aí, vai lá e critica fulano, vai lá e critica Beltrano. Fala isso e outro. Eu tenho muitos casos de pessoas saírem da igreja e falaram, pastor, eu não volto mais na sua igreja. Porque as pessoas criticam. Às vezes não sabem o que eu estou passando. Isso é sério. E isso às vezes acontece na nossa igreja, irmãos. Críticas. Seja abençoador.
Se você não for abençoador, pelo menos não seja crítico. Mas vamos abençoar a vida dos outros, senão nós jamais vamos crescer. São coisas que às vezes a gente parece que a gente vai acostumando dentro da vida da igreja, e é um pecado sério na igreja. Não seja crítico. Não seja crítico do seu esposo. Né? Tem pessoas que falam mal do esposo abertamente, ou da esposa. Não seja. Seja abençoador. Abençoe. É isso que Deus veio fazer para que nós nos transformássemos em luz desse mundo e sal dessa terra. Abençoa. Vai falar alguma coisa, segura a língua, para que você não peque. E aí nós vamos terminar com a palavra dele. Ele transfere aquilo que está dentro do seu coração e pensa que todo mundo é tão maldoso, tão ruim quanto ele, o crítico. Então essa crítica dói. O crítico é aquela pessoa que pensa que só ele pode ser vitorioso, só ele pode ser elogiado, só ele pode avançar na vida, só ele pode crescer na vida. Preste atenção nisso. Um crítico é aquele que às vezes pode até chorar com o que chora, mas jamais se alegrará com os que se alegram. Porque, na verdade, ele não concebe que ninguém, a não ser ele, receba elogios, receba aplausos, receba a bênção da vitória. Ele não tolera ver você vencendo na vida. E ele vai fazer tudo para minar você, para destruir você, para macular o seu nome, para puxar o seu tapete, para arruinar a sua reputação. Não gaste o seu tempo com os críticos. Não supervalorize os críticos. Não faça o jogo dos críticos. Não deixe que o seu coração azede com as críticas. Não deixe que a sua alma amargure com as palavras venenosas dos críticos. Ponha os seus olhos, o seu coração, a sua atenção no alvo que você deve viver, para onde você deve caminhar. Muito bem. Veja, há uma necessidade também, irmãos, de nós sermos maduros com respeito aos críticos. Eu já contei aqui, quando eu fui chamado por Deus para ser pastor, e logo no início, eu ainda nem tinha ido para o seminário, eu recebi uma crítica, vamos dizer, era uma verdade, mas muito dura de quem partiu essa crítica. Não sabia cantar, é verdade, até hoje não sei cantar, mas essa pessoa foi dura. E ela virou para mim e falou assim, se eu fosse você, nunca mais abria sua boca para cantar. Nunca mais abria sua boca para cantar. Eu recebi aquela crítica, né? Realmente eu não sabia cantar. Mas apesar da dureza da crítica dele, eu resolvi pensar um pouco naquilo, que até então eu não era da igreja, eu não era da igreja católica, mal ia à igreja, em casa ninguém cantava, nunca fui de ficar ouvindo música, nem música tanto do mundo, mesmo sendo do mundo. Então não era, vamos dizer assim, aprendi algumas coisinhas da voz mais aguda, mais grave, essas coisas todas, mais entoada ou menos entoada. E aquilo bateu, só que a minha reação foi, eu ainda pensei, talvez até pensei errado. Eu falei, um dia esse cara vai me ouvir cantar. Né? E aí eu fui para o seminário, chegava lá, antigamente o órgão era aquele órgão de pedal, chegava lá, dó, ré, mi, fazia, todos os dias. E depois, então, eu vim para Brasília nas férias, era em Recife, vim para Brasília e vi um curso de dicção, de impostar a voz. Eu falei, poxa, isso vai me ajudar no ministério. Fiz o curso, né? E nunca desisti dessa questão. E aí, quando eu fui para o meu primeiro ministério, que foi a Terceira Igreja Presbiteriana de Taguatinga, uma igreja que tinha passado por uma divisão destruidora, né, foi da onde surgiu a igreja presbiteriana renovada aqui em Brasília, foi de membros da Terceira Igreja Presbiteriana de Taguatinga. A igreja ficou somente uma família. Né, e o único que entendia de música lá era um senhor de 80 anos de idade, que tinha sido até regente do coral. E sobrou a família dele na igreja. Depois entrou mais algumas pessoas. Quando eu fui para lá, tinha mais ou menos 60 e poucas pessoas.
E aí alguns falaram, pastor, vamos ativar um coral tal. Eu fui e conversei com esse senhor de idade, ele falou, pastor, não dá mais para mim. Aí alguém falou assim, pastor, por que não, senhor? E aí eu fui descobrir que computador saía sons, era um MSX, umas musiquinhas assim só, com uma notinha só. Eu falei, poxa vida, computador pode me ajudar. E eu fui pesquisando, havia uma placa de som que fazia exatamente a união das notinhas musicais e produzia então a harmonia e entre outras coisas. E eu descobri que era uma placa chamada Rap 10. E eu aí procurei, havia um lugar lá no plano piloto que importava essa placa dos Estados Unidos. Eu fui lá. E eu falei, essa placa pode me servir para isso, para isso? O cara falou, pode. E a placa era cara, eu falei, eu quero comprar essa placa. Comprei a placa, só que o meu computador era um MSX, não tinha nem jeito de colocar a placa igual hoje tem os computadores. E aí aquele não dava. Eu peguei e desfiz daquele, comprei um outro. Era um computador, agora falta o nome, mas era um XT, parece que era XT também. Só que o XT também, a placa não dava certo. E aí eu desfiz do XT e comprei um 286, que era o mais sofisticado da época, e aí deu para colocar a placa. E aí eu comprei partituras de cantatas de Natal, de Páscoa, e punha notinha por notinha lá, no que lá aparecia exatamente a partitura, e você tinha que colocar a notinha. Aí você pegava nem era mouse, era com os botões. Né? Colocava as notinhas lá, cocheia, semicocheia, ia colocando as notinhas. Mas me dava um trabalho, e eu montava, por exemplo, a voz soprano, contralto, tenor e baixo, um por um. E aí eu pegava o computador, levava o grupo lá para casa. E aí colocava, e a gente passava notinha por cada voz. Né? E aí eu tinha uma auxiliar, porque eu também não sabia tanto. Aí essa irmã, que era neta desse senhor, ela prontificou em ajudar, e ela ajudava. E foi assim que nós formamos novamente um coral na terceira igreja. Aí chegou um momento que falaram assim, agora a gente precisa de um regente. Né? E eles falando entre eles. Aí eles disseram, pastor, o senhor que tem que reger. Eu falei, eu? É, o senhor. E aí eu fui pegar umas aulas com uma pessoa que eu descobri que era maestro da UMB, que eu conheci, parece que foi numa escola, no Marista, alguma coisa, e fui atrás dele e ele dava aula de teclado. Fiz um pouco de teclado com ele. Eu falei, mas eu quero que você me ensina como é que rege. E a minha regência era tan, 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 assim, meio, né? Hoje eles fazem pam, 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 aí dá para... Mas a minha era bem quadrada, vamos dizer assim. E até hoje eu tenho a foto desse primeiro coral. Imagine se eu fosse deixar me levar por uma crítica tão dolorida na minha vida, né? E fazer daquilo, eu não quero mais saber de música. Até violão, eu aprendi violão. Até o Caleb aprendeu um pouquinho de violão comigo. Hoje eu já não sei mais nada, que minhas mãos não dá nem para tocar mais nada. Né? Então, irmãos, se você tem recebido críticas negativas na sua vida, e nós somos mestres de crítica, fulano não sabe cantar, fulano não sabe fazer isto, e às vezes o fulano tem o maior desejo do mundo de aprender. Uma coisa que eu aprendi com esse professor, ele falou assim, olha, todo mundo tem possibilidade de cantar. E aí, ele me animou. E eu fui estudar, sabe com quem? Com a Ruth Esther, aquela que esteve aqui. E aí eu falei, Ruth, eu quero que você me dê aula de canto. Mas, meus irmãos, a voz não conseguia. Ela, mais alto, tenta, põe para fora. A minha vergonha era tão grande diante dela, que era uma cantora, que eu não conseguia. Aí eu falei, Ruth, eu sei do seu esforço, né? Mas eu não consigo, eu fico com vergonha de você, de pôr minha voz para fora, essa voz feia. Né? E não consegui de fato e deixei para lá, pelo menos na área do canto. Né? Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que vocês podem pegar o espírito de crítica, de quem te critica negativamente, e não se permitir a ser vencido pela crítica. O espírito de crítica na vida, quem é crítico, só demonstra uma coisa, é uma pessoa descontente. É uma pessoa, às vezes, frustrada na vida, que tem um problema que nunca conseguiu resolver, e aí ela se torna uma pessoa amarga.
o descontentamento consigo mesmo, esconde fracassos dentro da sua vida. Então, cuidado. Às vezes você tenta ajudar uma pessoa, vem para a igreja, ela critica tudo. Critica pastor, critica fulano, critica não sei o quê, critica Ministério da Infância, critica a SAF, critica aquilo outro. Às vezes você tem que falar assim, meu irmão ou minha irmã, cuida de você, cuida da sua alma. Cuide. Depois que você estiver sarado, você vai voltar para a igreja e você vai ver como vai ser diferente. Tem pessoas que vão para uma igreja, critica, vão para outra, critica e não estão em igreja nenhuma. Aí passa a ter uma filosofia, a gente não precisa ir para a igreja, a gente pode ser crente dentro de casa, ou seja, já está espelhando uma crítica, mas ao mesmo tempo revelando uma verdade. Ela não consegue conviver com mais ninguém. Então, a crítica pode esconder inveja. Pessoas que são invejosas, não conseguem, como diz ali, ver o outro prosperar, o outro ir para frente. O pastor que falou aí desse vídeo, pastor Hernandes, ele se baseou essa mensagem nesse texto. Eu tive que cortar porque era longa. Depois, se vocês quiserem entrar na internet, põe lá, crítica Hernandes Dias, aí vocês vão ouvir. Ele se baseia nesse texto, da crítica de Eliabe, o irmão mais velho, ao irmão mais novo, Davi. Aí diz assim, Davi tinha pegado queijo, pegado comida para levar para os seus irmãos que estavam no exército de Saul e levar para o comandante. E quando Davi chegou lá e viu exatamente lá Golias afrontando o exército de Israel, Davi só perguntou o que estava acontecendo. Olha aí o que o irmão mais velho, olha a crítica dentro de casa. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi. Veja, ele acendeu a ira contra Davi. Pessoas acendem a sua ira, às vezes até contra o seu irmão, contra alguém próximo. E disse, por que desceste aqui? Criticou. Por que você desceu aqui? Davi foi lá para abençoar ele, para trazer um queijinho fresquinho, de leite, de cabra. E o camarada já veio criticar, ele só perguntou, por que você desceu aqui? E olha lá, e a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Critica ele, você deixou as ovelhas para vir aqui. Quem mandou foi o pai que mandou. E Davi era obediente ao pai, e é criticado. Aí o irmão mais velho disse, bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Olha como ele foi crítico. Davi estava fazendo alguma coisa de errado? Não. Davi estava ali cheio de si, se achando melhor do que era o exército? Não. Aí ele disse, desceste apenas para ver a peleja. Você era curioso. Olha o que Davi responde. Que fiz eu agora? Significa o quê? Que o irmão já era crítico antes. Agora, naquele momento. Ou seja, e as outras vezes? Toda vez que criticou, ele fala, e agora? O que eu fiz de errado? Aí ele diz, eu fiz somente uma pergunta. Então, tem pessoas que qualquer participação do outro já vai criticando. Aqui não está colocado, mas o que aconteceu? O sinal ainda não bateu, eu vou concluir. Davi pegou, já bateu? Então, perdão. Davi pegou e se afastou do irmão. E é isso que nós devemos fazer com respeito com pessoas que criticam. Ore por ele. Tente mostrar, não te ouviu, pode se afastar. Foi isso que Davi fez. Porque o crítico vai continuar te machucando, ferindo, e ele é implacável. A crítica pode ser uma seta maligna. A crítica, como nós vimos, é a arma dos covardes, dos derrotados. O crítico condena nos outros aquilo que não tem coragem de enfrentar em si mesmo. E, concluindo, a crítica exacerbada é uma prática negativa capaz de arrasar os outros e machucar. Então, não critica. Pensamento crítico devemos ter, sem sombra de dúvida, aguça a nossa percepção. Mas o espírito crítico, ele retalha, ele destrói o próximo.
O crítico, ele tenta rebaixar as pessoas. O crítico quer se promover rebaixando o outro. O crítico acha que só ele é melhor do que os outros. O crítico não tolera ver o outro vencer na vida. O crítico quer se promover rebaixando o outro. E esse versículo para nós terminarmos. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, que nós possamos olhar para nós se nós estamos vivendo o espírito de crítica. Vamos orar. Pai querido, nós pedimos a bênção do Senhor sobre cada um de nós aqui, Senhor. Diante daquilo que nós ouvimos nessa manhã, seja do ressentimento, da mágoa que é guardada no nosso coração, seja do espírito crítico que não vem do Senhor. Abençoa-nos, Senhor, e nos perdoe quando nós vamos nos permitindo a isto ou sendo contaminado por outros. Lava os nossos corações. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus nos abençoe.